Então, irmãos, hoje nós vamos compartilhar esse último ponto, o quinto ponto, a revelação que nós queremos resgatar na igreja, e é um dos pontos mais, eu entendo que vulneráveis. A gente aprendeu muita coisa. Antes de vir para cá, uma das palavras que eu pensei, orei e preparei, de fato, a respeito de algumas coisas, eu gastei algumas horas e preparamos. Quero louvar muito a Deus por uma irmãzinha querida, Suzana. Olha lá, o pastor pondo a ovelha nas costas. Ela preparou, Suzana Lordelo. Suzana muito lindinha, uma figura, Suzana. Quem conhece a Suzana? É uma figura, né? É uma figura. Lindinha no Senhor. E me ajudou muito a preparar essas coisas todas, né? Eu fiz a revisão de tudo e tal. Trocávamos e-mail, etc. Na casa dela, telefonema, WhatsApp. Muito legal isso. E agora nós queremos compartilhar sobre esse quinto ponto. Aí eu estava falando que uma das palavras que Deus nos deu, eu trouxe completinha, preciosa, mas a gente não pôde repartir dessa vez. E que eu pensei assim, a volta não dá tempo. Não dá tempo não. É sobre oração. Os irmãos lembrarem, o juiz não compareceu. O juiz nos Estados Unidos não compareceu. Então está sendo adiada a audiência, a corte lá nos Estados Unidos. Hein? Samir está dizendo que a igreja orou tanto que o juiz nem apareceu. Então, é isso aí. O juiz não apareceu. Nos Estados Unidos, aquela situação que nós oramos ontem sobre a corte do Juliano e da Mariana. Deus sabe. Amém. Mas eu estou falando sobre pontos assim de dificuldade, necessidade da igreja. E a gente sabe que esse é um ponto. Nós vamos compartilhar sobre isso e mostrar por que é um ponto. É um ponto vulnerável, é um ponto não, eu creio que explorado como nós devíamos explorar, né, que esse ponto aqui da proclamação da palavra, alcançar os perdidos. Eu tinha ficado em dúvida com uma outra palavra que quase eu vim convicto de repartir, que era sobre oração. Eu me lembro que no tempo que eu era pastor lá, daquele grupo pentecostal, vigília todo sábado, nós fazíamos oração, oração, oração. A ignorância era muito, mas a oração era muito também. E Deus, ao meu ver, compensava tudo pela oração, porque a oração movia tudo, movia tudo. E eu vim aqui assim, quase que com a disposição grande demais, porque é uma palavra sobre oração que não é uma palavra convencional. Eu sei que todos ouviram já sobre oração, mas eu trago nessa palavra muitos pontos e depois Deus começou a nos repartir, orar então, orar dentro de um entendimento que Deus quer nos dar como igreja, mas não deu para repartir essa palavra, pelo menos não é para esse tempo, né? Deus sabe. Mas aí, essa é uma área que eu considero também uma área extremamente carente, difícil entre nós, e eu creio que Deus quer nos ministrar sobre isso e nos dar entendimento sobre isso, que é essa área do evangelismo. Se nós pensarmos antigamente, é provável que nós já evangelizamos muito mais. Eu já evangelizei muito mais. Eu fazia culto ao ar livre, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas. Fazia 3 cultos ao ar livre por dia, de verdade, nas praças. Teve um tempo que nós saíamos com equipes. Nós tivemos agora há pouco tempo em Itaém, quando viemos aqui com aquele grupo, né? A caravana. Então, Itaém foi uma das cidades que a gente trabalhou, evangelizou, e tantas cidades que a gente foi, e Deus levantou muitas cidades. Nós colocávamos jovens
dentro de um ônibus. Eu dirijo também ônibus. E a gente dirigia, eu pegava o ônibus, colocava todo mundo dentro do ônibus e saíamos deixando equipes de jovens em cada cidade, trabalhando com eles, depois deixando a equipe que trabalhava um mês e evangelizava a convite, algumas vezes, de pastores naquela cidade, ou cidade que nós entendíamos que Deus queria levantar uma obra. Tem algo tremendo sobre isso, que uma coisa é que nos envolve com a palavra, nos envolve com a oração, nos faz estudar a palavra, porque o que a gente vai encontrar na rua? Muita gente que nos confronta, e que elas colocam muitas coisas contra a igreja, contra o Senhor, ou então você encontra, como é que você vai evangelizar um muçulmano? Então tem que estudar, tem que aprender, porque a gente vai ser confrontado em pontos que a gente não conhece nada. Muitos irmãos não conhecem. Como é que você vai abordar um mormon que você encontra na rua? E outras pessoas tantas, um espírita, e etc, etc. Então temos que estudar a palavra. Então durante alguns anos nós trabalhamos muito isso. E Deus usou muito. E ontem nós falamos, expulsar demônios, curar os enfermos. Porque, irmãos, quando a gente está dentro desse contexto nosso, dentro dessas 4 paredes, a gente está lidando com os irmãos. Eu digo até que com as mesmas coisas. Os problemas são diferentes, é verdade, tem muitos nomes. Mas quando nós começamos a lidar com as coisas aí fora, a gente lida com muitas coisas que a gente não tem lidado. E outra coisa importante, o testemunho de vários irmãos aqui, irmãs que passam lutas com o marido, maridos que passam lutas com a esposa, pais que recuperaram filhos de droga, o brother que orou por mim, esse brother tem um testemunho para dar lá fora, na rua, e a gente fica com o testemunho dele retido aqui, confinado entre nós. Se nós pensarmos quantos testemunhos nós temos aqui dentro e que tem que ser dado lá fora, irmãos, a gente vê que tem muita gente subutilizada, que Deus está usando, e que nós choramos, e que nós quebrantamos, e que a gente ora, e que esse convívio é muito bom entre nós. Mas se nós temos esses irmãos só aqui dentro, isso fica desperdiçado. Está entendendo, irmãos? Concorda? Amém? Amém por isso? A gente não pode desperdiçar isso. Tem muitas pessoas que não estão conosco e que nós temos que alcançá-las. E nós, para alcançarmos essas pessoas, temos que fazer como Jesus fez. Isso é uma afirmação, um imperativo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando a palavra fala sobre a grande comissão, e nós conhecemos bem esses versículos aqui de Mateus, no capítulo 28, a partir do 18, a palavra diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. E essa palavra a gente já sabe, alguns sabem, que esse imperativo de Jesus, no original, no grego aqui, é: enquanto estais indo, fazei discípulos. Portanto, fazei discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vem uma parte que a gente tem praticado muito, que é o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos ensinado sim uns aos outros.
Mas tem muita gente que está tomando o nosso tempo quando já deviam ter aprendido. A gente compreende isso, é de Deus. Mas essa gente que foi batizada, todos os que foram batizados, nós tínhamos que conseguir uma resposta mais rápida, uma assimilação maior, que essas pessoas absorvam mais essas coisas e que nos deem tempo para sairmos para a rua, porque Deus tem nos falado que muito dessa energia que a gente produz espiritualmente falando, ela tem sido consumida no meio dos irmãos. E é isso que Deus quer nos falar, que de alguma forma o inimigo, ele faz disso quase que um entretenimento, né, para ele, porque ele toma um tempo seu, e em parte, o problema é assim, é tipo um percentual. Eu já meditei um pouco sobre isso. A gente não é, ainda que queiramos ser 100% para Deus. E o nosso objetivo tem que ser assim, eu quero ser 100% para Deus, perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero é Deus. Mas se a gente olhar para nós mesmos, falta muito. E a gente não conseguiu. Vou pedir o brother para poder pôr o cordão para dentro aqui, tá, brother? Obrigado, com a sua permissão. Então, aí, a gente não consegue, irmãos, produzir o 100% para Deus. Se a gente pensar, ninguém é 100% para o diabo e nem é 100% para Deus, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O diabo, algumas vezes, ele se contenta que você está dando só os seus 20%, 30% para Deus, e tem 70% do seu potencial que não está sendo explorado. Então, num certo sentido, se ele te jogar para baixo, você está dentro do contexto da igreja, mas nem produz muito, isso para ele é bom, porque você está com a igreja, mas não produz muito. Os irmãos estão me entendendo? A gente tem que produzir muito mais do que estamos produzindo para Deus. Então tem muitas coisas que acontecem nesse processo da igreja, que a gente fica ocupado com a igreja, e a gente não está fazendo discípulos. Isso aqui tinha uma dinâmica, quando Deus falou sobre essa grande comissão, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aqui tem uma coisa, irmãos, se a Edinha está na loja, ela já produziu lá, quantas discípulas? 4 discípulos. Isso é tremendo, irmãos. Amém? Pode ter irmãos que estão lá num convívio, salão de beleza. Talvez alguém está no salão de beleza. E salão de beleza é lugar de conversa jogada fora, não é isso? Joga fora. E a gente tem que gastar, onde nós estamos, tempo para proclamar a palavra em tempo e afora de tempo. É assim que explica, que ensina a palavra de Deus. É muito tremendo nós pensarmos nisso, irmãos, que de fato Deus nos chamou. Nós estamos falando desde o primeiro dia, Jesus, tá bom, compreendemos. A palavra, entendemos. O corpo, não, primeiro os irmãos, não é isso? Os irmãos, a gente entendeu. O corpo de Cristo, ontem falamos, entendemos. Depois que nós entendemos todas essas coisas, qual que é o próximo passo? Para que Deus nos explicou essas coisas, nos ensinou essas coisas, nos falou sobre essas coisas, ministrou sobre essas coisas? Você recebeu só para engordar? Obesidade espiritual é doença. Se você fica... Você quer falar, amor? Ah, tá bom. Se você fica nesse processo de receber e não dá, irmãos, isso é gordura que tem que ser queimada. Tem que queimar essa gordura, tem que dar.
Em Belo Horizonte tem a Lagoa da Pampulha. Eu morei alguns anos em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha, ela só presta para beleza. Não tem peixe, não tem... É contaminada a água, não dá para tomar banho, etc, etc. Os irmãos de Belo Horizonte estão aqui. Então não dá. Irmãos, a gente não pode ser lagoa, mas nós temos que ser fonte. Amém? Porque onde tem uma fonte, a água está jorrando e está se renovando. Isso é vida. O mar morto é um exemplo disso, irmãos. Mar morto. E tem irmãos que têm essa experiência aí do mar morto. Não dá nada. Nada vive no mar morto. Tem algumas peculiaridades assim legal. Você pode ir no mar morto assim, deitar com a bandeja e pode tomar um suco, um vinho para aqueles que são um pouco mais liberais. Mas, irmãos, o mar morto sobre isso é uma delícia. Mas só presta para essas coisas assim. Então, o que acontece é que Deus quer fazer com que sejamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Então, quem evangeliza, quem proclama, a vida dessa pessoa muda. Quando nós olhamos Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8, a Bíblia diz exatamente isso: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E depois, sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Teve um tempo, irmãos, que lamentavelmente a gente ficou aprendendo isso, que era primeiro em Jerusalém. A gente até pode dizer assim, que tem gente que está dormindo, aí chega um missionário e diz assim: vou te levar para ser missionário na agência. Aí o irmão diz assim: mas essa irmã dormiu o tempo todo, vai evangelizar quem? É verdade, tem gente que, se não frutificou aqui, vai frutificar lá. A gente não guarda um bom testemunho dessa pessoa. Mas a palavra diz tanto em Jerusalém. Então é algo que está acontecendo nessa dinâmica, é junto, simultaneamente. A gente está entendendo isso, que Deus está trabalhando para que você comece sim a produzir esses frutos aqui, mas Deus quer te levar lá longe. Para que serve esse batismo no Espírito Santo? Existe todo um relacionamento com dons espirituais? Existe sim, a gente sabe disso. Mas é principalmente poder para testemunhar. Amém? É o dínamo no original, na palavra, é o poder para testemunhar, é ousadia. Hoje, antes de começarmos a palavra, uma irmã veio me pedir oração, porque ela não tem coragem de proclamar, e ela não tem tido coragem. Mas hoje, em nome de Jesus, a partir do que Deus está nos falando, nós oramos, e a partir da palavra que Deus está nos entregando, nós vamos entregar a palavra, em nome de Jesus. Aproveitar o tempo todo para entregar a palavra, porque nós temos que alcançar os perdidos. A palavra diz, irmãos, e ele veio para todos, amém? Ele é o meu Pai, mas ele quer ser o Pai de todos. Quando a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele criou o homem, e ele quer que o homem conheça todas essas coisas. O conhecimento dessas coisas mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou a nossa família. Então nós temos que ter no nosso coração, o tempo todo, essa posição de buscar o perdido, de evangelizar as pessoas. E eu disse muito rapidamente,
Mas quando você começa a evangelizar as pessoas, firma aí, tá, mano? A gente sabe que evangelizando as pessoas, a gente vai experimentar uma mudança de vida o tempo todo, nessas coisas espirituais todas que eu estou falando, e nessas questões todas do meu tempo sobre sair de casa. É precioso quando nós saímos de casa para ir à prisão. Vai na prisão para você ver quantos desviados tem. A população da prisão é cheia de desviados. É impressionante. E nós temos que ir lá proclamar a reconciliação deles. E aqueles que não conhecem a Deus, eles também vão ouvir da palavra do Senhor. Por que é importante a gente ir nos hospitais? Porque tem gente que só consegue entender a palavra quando está num leito vulnerável, numa situação que os médicos dizem assim, olha, não tem mais chance. E você vai lá e ora e diz assim, tem chance, em nome de Jesus. Deus pode te curar, em nome de Jesus. As pessoas estão sensíveis, muito mais sensíveis, porque algumas vezes Deus fala com essas pessoas pela dor, muito mais que numa situação de normalidade. Se nós começamos a fazer isso, irmãos, eu falei de hospital, de prisão, mas tem tantas outras coisas que nós precisamos fazer. Talvez não tenha travestis aqui nas esquinas de Teixeira. Ah, tem? Eu pensei que não tinha chegado isso aqui. Então, não, tá legal. Temos irmãos que fazem um trabalho lá em Vitória chamada Luz da Noite. Pode inventar qualquer título aí, não tem problema. Mas você tem que sair, nós temos que sairmos para alcançar essas pessoas. E a gente vai encontrar filho de pastor, filha de pastor. A gente vai encontrar essas prostitutas que é filha ou filho. Irmãos, tem gente que muitas vezes está perdida nesses lugares. E a gente conhece testemunho de gente que foi nesses lugares, vários, e que Deus alcançou essas pessoas. Mas nós temos que ir lá e alcançar essas pessoas, trazer essas pessoas, porque essas pessoas, Deus criou essas pessoas, e eles são os nossos semelhantes, amém? Eles são semelhantes, e a gente tem que trazer esse semelhante para dentro do contexto. Nós falamos aqui quanto vale o que Deus tem feito conosco. Essa alegria, esse choro, essas coisas que Deus tem feito conosco, nós temos que repartir com eles, amém? Repartir com eles, dar Jesus para cada um deles, porque eles precisam dessa alegria do Senhor, da vida do Senhor, de apresentar o Senhor. Então nós temos que, muitas vezes, irmãos, eu não quero mudar nada aqui em Teixeira, não. Mas eu tenho certeza que se tiver aquela reunião do grupo caseiro, do discipulado, eu quero só chamar a atenção dos irmãos para uma coisa importante. Quando nós olhamos para as nossas ocupações durante a semana toda, a gente acaba nem tendo tempo de abordar o perdido. Porque tem o dia do ensaio da música, tem o dia do discipulado, tem o dia da reunião da liderança, tem o dia da reunião da igreja, tem que aconselhar aquele namorado, tem aquele irmão problemático que está dando problema, tem que marcar mais um tempo com ele. Aí quando você olha, você não tem dia para estar com essas pessoas. Então, num certo sentido, irmãos, o que eu estou colocando é que se você marcar alguns compromissos, você tem que ser servo. Amém? Eu louvo muito a Deus, porque os irmãos não estão pedindo assim que eu possa bater o ponto, dar um relatório das minhas atividades. Os irmãos sabem que eu estou aqui, que eu estou servindo ao Senhor, e que o tempo todo eu estou ligado em Deus.
Mas será tremendo a gente ver que um irmão não está aqui porque está lá no hospital, orando por um enfermo, na prisão, lá na rua. Não vai sozinho nesse negócio aí, lá da esquina não, tá? Que eu falei, vai sozinho não. Porque você pode ganhar, mas tem gente que pode ganhar você também. Dependendo do preço. Então é bom você ir junto. Então é muito bom você ir junto, compartilhar com essas pessoas, ter experiência, ora, um grupo de oração, sustentando essas situações, mas saindo para buscar o perdido. Porque como igreja, irmãos, nós falamos assim, e isso é verdade. Os irmãos estão ligados aqui? A última palavra, ligadinho, 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 12:20, é isso? Ou 12:15? 12:20. Os irmãos disseram aqui, não, o tempo aí está livre. O Joãozinho então liberou tudo. Liberou tudo. Mas eu quero falar umas coisas importantes para os irmãos dentro disso. Eu comecei a palavra 12:00, né? Só tem 20 minutos, não começa a cochilar não. Amém? Tá bom? Resiste, em nome de Jesus. Expulto. Os irmãos já conheceram o João da Mata, como é que é? Já explicaram. Então, expulto, quem não sabe, tem gente, você conhece o João da Mata não, né? É aquele demônio que põe um dedinho aqui no olho, aí ele começa a derrubar um olho, aí põe outro pezinho aqui, e depois você está entregue assim, ó. O João da Mata já pegou você. Expulsa o João da Mata. Amém? Expulsa o João da Mata. A gente está cansado, né? 4 dias, depois de tudo, expulsa, expulsa, fica de pé. A Samia ficou até de pé ali. Foi lá para fora agora. Ah, não está passando bem, irmãos. Nem está ouvindo, né, amor? Estou falando de você, amor. É, eu sei, amor. Nem ouvi o que é, amor. É, tá, né? Tá bem. Mas se você estiver cansado, fica de pé. Nós queremos falar umas coisas aqui importantes sobre isso. Nós entendemos que a igreja dá testemunho 24 horas, não é isso? Não foi isso que foi ensinado para a gente? Vai para a escola, você é um testemunho. Vai para o comércio, você é um testemunho. Vai para o ônibus, você dá testemunho. Mas será que nós tínhamos que resumir nossas ações só nisso? Não, irmãos. A gente já fez teatro. Como é que está o teatro aí? Parou o teatro depois que o Cláudio foi embora? Parou o teatro? Irmãos, o Cláudio foi embora, mas Jesus quer continuar proclamando a palavra. O grupo do teatro tem que ser ressuscitado aí, em nome de Jesus. Levanta essa turma de novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Porque o teatro lá na rua, para proclamar a palavra. Então nós podemos fazer teatro, nós podemos, de repente, levar uma reunião dessa para a rua. Amém? Levar essa reunião para a praça. Ela já foi na praça? Essa reunião aqui? Já foi na praça, né? Reunião da igreja? Já foi para a praça. A gente vai ficando maior e de repente a gente pensa assim, não dá mais, o grupo é muito grande. Então, o grupo do Joãozinho já está convocado. Edinha Boca Grande aqui. Edinha... Edinha já disse aí. É uma semana na casa e a outra semana na rua para sair. Porque a reunião não pode ficar enclausurada. Né? Enclausurada? Se a reunião ficar dentro da casa, ela vai ficar enclausurada. Amém? Nós temos que ir para a rua com essa reunião aí também. Tem shopping em Teixeira, não tem shopping? 2. Está crescendo. 2 shoppings. 1,5. Irmãos, a gente tem mania de grandeza, é 2. Vamos profetizar.
Tem dois. E tem o segundo. Então nós podemos fazer o seguinte: ir para o shopping, abrir a palavra, comer o sanduíche, e vai chegar a gente, vai se aproximar, e nós vamos poder orar por alguém. Uma vez nós estávamos lá no Havaí, e tinha um grupo de irmãos estudando a palavra no shopping, e nós fomos, compartilhamos, nos aproximamos, e conhecemos ali a igreja. Irmãos, nós não somos da igreja subterrânea. A igreja fica escondida na cidade. A igreja já não tem placa. Os pastores já não têm paletó. O pessoal anda escangalhado algumas vezes. Se a gente não for lá para dizer, eu sou de Jesus. Irmãos, se a gente não sair para dizer o que nós estamos fazendo, não vai dar para saber, porque a gente está tão igual e não fala nada. A gente está igual e fica calado, e não anuncia, e não diz quem mudou a nossa vida. É por isso que nós temos que sair, irmãos. Uma vez Deus me deu um exemplo sobre isso. A Sâmia é muito detalhista. A Sâmia prepara as coisas direitinho. Os que conhecem lá a minha casa, ela põe as camisas todas, tem que ser tudo daquele ladinho, tudo certinho. Ela faz tudo tão certinho que eu disse: se eu fizer mais certinho do que eu faço, eu vou virar boiola, assim. Não, com aquela, eu não posso não. Eu vou arrumar, vou ser macho. Tem que deixar alguma coisa assim. Pode ser tão alinhado não. Esse lado masculino nosso. A Márcia também, o diabo está atacando, a Márcia também está lá fora. A Márcia, Tomé, irmãos, perdeu a reunião que ele não podia perder, né? Porque ele era incrédulo, Jesus ressuscitou, ele não estava naquela reunião. Então foi difícil para ele. Depois você vai dar uma olhadinha na palavra sobre isso. E ele questionou se Jesus ressuscitou. Mas, irmãos, ela prepara tudo direitinho. Então lá em casa tem todo um presentão, um milagrão de Deus sobre isso, né? A gente tem uma piscina e tem um deck. E ela preparou o deck de tal maneira, tem lâmpadas, tem ramal dentro do deck, né? Imagina a Sâmia. Tem ventilador, tem tudo, né? Dentro daquele deck. Está tudo preparadinho, tem prateleiras, tudo certinho. E lá de joelho é melhor, porque o deck é tão baixo que só de joelho para entrar. De joelho é melhor. De joelho é melhor, né? Conhece também? Não, mano, esse não. Esse é só o Val conhece. Na alegria, na dor, de joelho é melhor. Esse é mais novo, a gente conhece, né? Então, esse deck, a Sâmia colocou lâmpadas nesse deck, e a gente fecha as portas. Outro dia eu cheguei de viagem, e as lâmpadas estavam acesas, e nós não tínhamos visto, porque ele é tão fechadinho. Mas quando a lâmpada está acesa, você fecha as portas e não consegue ver. O que nós temos feito com a igreja? A gente põe um monte de lâmpada assim, sem velas, e fecha tudo aqui dentro. Irmão, se a gente guarda essas lâmpadas aqui dentro, a Bíblia diz que a luz tem que fazer o quê? Alumiar nas trevas. Olha, eu vou pegar até o versículo aqui. Mateus, a palavra diz aqui, Mateus capítulo 5, versículos 14 até o versículo 16. Mateus 5, 14 a 16. A palavra diz: vós sois, vamos ler juntos? Mateus 5, 14 a 16, juntos e forte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Onde é que a luz tem que brilhar? Nas trevas, lá fora. É tanta treva que até uma luz de 15 velas alumia. Irmãos, a gente tem que entender, aplicar e praticar isso. Sabe a minha preocupação? E eu compartilho com os irmãos, da gente falar todas essas coisas e a gente não dar sequência nessas coisas, a gente não aplicar essas coisas, que se a gente ouve, não aplica, a gente fica pior. Os irmãos estão entendendo isso? Você vai falar, minha irmã? A gente fica pior, amém? Está entendendo? Mas nós não vamos ficar pior, em nome de Jesus. Nós vamos sair para proclamar a palavra. Nós vamos fazer o que Deus quer. Eu saí de madrugada saí de noite mais tarde, e cheguei aqui de madrugada, mas longe eu percebi que Teixeira estava chegando. E olha que Teixeira não é tão iluminado assim, né, irmãos? Mas eu podia ver um clarão. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alquê? Da mesa. Não adianta. Se você tem aí um lampião, você coloca onde? No lugar mais alto. Amém? Se faltou luz, você arrumou uma gambiarra, você busca um lugar bem alto, para que você consiga iluminar o máximo que você pode. Assim tem que brilhar a nossa luz. Pode falar, minha irmã, pode vir aqui. O Val e João, né, nossos irmãos, quem cobre a gente, sempre tem falado conosco para a gente abrir as portas da nossa casa, né? E assim, quando eu no local hoje que eu estou morando, quando tinha 4 anos que eu estava lá, o Senhor me falou que eu estava presa dentro da minha casa, né? Falei, cara, não é possível. Então, a gente, como militares, a gente conhece quem é o vizinho. Ah, seu Fernando e dona não sei quem, não sei quem, não sei quem, sei quem, não sei quem e tal. Aí o Senhor falou com o nosso coração, né, que a gente precisava ir além disso. Né? Então, assim, o que eu quero dizer aos irmãos, que assim, hoje a gente conhece a nossa vizinhança mesmo, sabe? O clamor, o choro, e muitas vezes, o que a gente conseguiu, assim, que o Senhor tem me falado hoje, é que muitas vezes tem pessoas perdidas e chorando, não só nas praças, mas dentro das suas casas. Porque como a gente vive num bairro assim, né, que de pessoas com mais condições, acaba todo mundo entrando para dentro da sua casa e ficando ali. Então, a gente tem vizinhos, assim, que tem filhos. Aí a gente vai ver aquilo que você falou, o filho de não sei quem, muitas vezes é o nosso vizinho, que a gente não sabe que o filho dele foi embora e está lá, não sei de onde. Então, assim, às vezes também, não sei, né, a igreja me ajuda, a gente pode contribuir com essa parte. Se eu vou, né, no meu vizinho, e sei a história dele, e começo a fazer essa restauração aqui nele, o Senhor pode buscar aquele também que está lá fora. Então, assim, nós tomamos para nós, sabe, eu e minha família, de proclamar Jesus para os nossos vizinhos, né, de abrir essas portas, alargar. O pessoal tem ido lá para casa, às vezes o pessoal vai viajar, eu não estou nem sabendo, aí depois me ligam, mandam o WhatsApp, minha chave está dentro da caixinha de correio de vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha lá em casa. Eu falei, bro, se vagabundo entrar aqui, vai assaltar as casas tudo, porque a chave dos vizinhos está tudo lá em casa. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E também eu queria pedir oração, porque eu estou indo lá trabalhar, né? Eu estou indo para Alcobaça, lá tem uns negocinhos, né? Boiolina, como que é? Né? E, às vezes, quando não ouve... E, assim, quando não ouve, a gente senta a mão. Assim, eu não olho, não. Então, ore por mim, já estou indo. Vou ali fazer uma boquinha e estou indo. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar depois por você, né, minha linda? Você está saindo agora? Amém? Então vamos orar agora. Amém? Alguém levanta para orar rapidinho. Pela Raquel, né? Pela Raquel. Não,
É só para alguém orar aqui, rapidinho, ora pela Raquel. Abençoa a Raquel. Amém, Senhor. Queremos, Deus, assim, em nome de Jesus, tá abençoando a vida da Raquel. Sabemos, Deus, que onde os teus filhos estão, nada lhe há de acontecer, porque o Senhor é com ele. Então, e a tua palavra diz que onde colocarmos os nossos pés, aquele lugar se torna santo. E queremos declarar, sim, onde Raquel estiver, um lugar santo, Senhor. Vem, Senhor, sendo assim essa sabedoria da Raquel, instruindo, onde ela estiver, Pai, vem estar com ela. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o jeito da gente tirar da nossa vida um hábito ruim e ficar dentro de casa, entregue a nós mesmos, é um hábito ruim, é adquirir um hábito bom. Melhor coisa contra um hábito ruim é um hábito bom. Amém? Romanos 12 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é uma escolha de cultuar a Deus, mas cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado. Uma das formas é eu entregar minha vida em favor da vida de outro que está precisando de ouvir aquilo que eu tenho, de que está precisando enxergar a luz que já está dentro de mim. Amém, queridos? Mas não é o entendimento ou a revelação que vai me mover a isso. A prática, o mudar o hábito, pode mudar o meu coração, amados, e muda o coração. Então, assim, eu creio no que João está fazendo, creio que a gente tem que partir para coisas assim. Se eu for esperar descer uma revelação do céu, às vezes eu nunca saio para fazer essas coisas. Às vezes vem da prática, de uma determinação, de uma escolha, de entregar o meu corpo como sacrifício. Às vezes nem é isso que eu quero, nem é isso que eu estou acostumado, mas Deus tem falado e é isso que eu quero, eu me determino. Tal dia da semana eu vou sair para proclamar. Eu tenho quem na minha lista? Eu tenho esse. E eu saio e eu vou, amados. Quando você menos esperar, já virou um hábito bom para você. E você começa a experimentar as coisas boas que vêm disso, você começa a ter sua fé acrescentada, você começa a poder ensinar outros a fazer a mesma coisa, e assim as coisas vão andando. Então eu quero animar os irmãos a trocar o hábito, em nome de Jesus. Amém? Quero confirmar o que o Júnior já está dizendo, e enquanto os irmãos vão colocando as coisas, tantas coisas que o Espírito Santo vai nos lembrando, e eu confirmo o que o Júnior já está dizendo, mas quero até chamar a atenção para uma coisa mais além, assim, no sentido mais dinâmico, nesse sentido da gente fazer a roda rodar totalmente. Eu pergunto aos irmãos, Jesus marcava um dia para evangelizar? Não. Ele conseguia fazer tudo simultaneamente. Orava, lia a palavra, tinha comunhão com o Pai, evangelizava. Ele fez algum curso de evangelismo? Não. Tem irmãos que ficam com medo. Eu não sei evangelizar. Olha, Deus está falando para muitos aqui. Eu não sei evangelizar. Eu quero até sair com você para saber como é que evangeliza. Irmãos, é tão simples evangelizar. As pessoas estão tão carentes, estão tão necessitadas. É só elas abrirem a boca, ou sem abrir a boca mesmo. Tem tantas maneiras. Você está na fila lá do banco, demora, e alguém fica murmurando. Tem essa lei aqui, que tem que demorar menos de 30 minutos, não sei o que, para ser atendido. É nacional, federal isso aí, né? Tem, né? Tem. Aí quando o cara está murmurando lá, você diz assim para ele, mas sabe o que Deus tem me ensinado? Sobre paciência. Aí você começa a quebrar o cara. Tem que ter paciência. Paciência. E vai ministrando. Paciência é fruto do Espírito. O amor é paciente. Ministra o tempo todo. Irmãos, eu às vezes estou dentro do avião e começa a dar uma turbulência. E tem gente que fica preocupado. Eu digo assim, eu estou legal se acontecer avião com você, alguma coisa com o avião. E você, está legal?
Eu sei para onde vou se acontecer alguma coisa com esse avião. E você já sabe. Já aconteceu assim mesmo, de proclamar, o avião tentou aterrissar 2 vezes, e aí já na segunda eu digo assim, ó, não aterrissou por causa de você. Entrega a sua vida agora. E o cara está vulnerável, entrega na hora. Eu nem sei se teve convicção, mas entrega. É muito legal você aproveitar as oportunidades, as situações todas. Porque Deus cria situações. Outro dia, chegando dos Estados Unidos, e foi um milagre, eu trouxe uma bicicleta muito legal. Deus sabe, tem todo um testemunho sobre essa bicicleta. Muito, muito, muito. Tem até um testemunho de uma oferta que Deus colocou no meu coração para dar. E eu dei. Aleluia. E foi bênção. Quando eu fui embarcar a bicicleta, aí nós estávamos tentando colocar lá aquela etiqueta de bagagem. E nos mandaram logo para onde que eu tinha que pagar. E era uma senhora de idade, americana. E americano, quando alguma coisa dá errado, eles ficam perdidinhos. O brasileiro é flexível, assim, rápido, versátil, né? O americano fica perdidinho. E aí ela se envolveu tanto com aquela etiqueta, gastou tanto do nosso tempo, e a gente tem que ter paciência. Amém? Não murmura, não. Tenha paciência, porque Deus quer te abençoar de alguma forma. Aí ela pegou, quando conseguiu, ela estava tão estressada. Ela disse assim, boa viagem, e não me cobrou nada. Aí Deus me deu aquela oferta toda que eu tinha dado de volta. Amém? É assim que Deus faz. Aí quando cheguei no próximo aeroporto, em Washington, não sei o que, o voo foi cancelado. E aí a gente encontra a gente murmurando, reclamando. Você aproveita tudo para compartilhar do Senhor. A vida é tremenda. Irmãos, nós temos que viver a vida. Cadê a Climéria? Lindo, ontem nós estávamos compartilhando. Viver é uma coisa tremenda. Amém? Olha o sol, irmão, olha o céu. Viver é tremendo, amém? Quando eu posso pegar minha Harley num sábado de manhã, ali, e aquele sábado de manhã é um dia diferente, né? Tem gente vendendo flores ali na rua, passeando com um cachorro. A vida é tremenda, eu acelero. Até o ronco da Harley é patenteado. Eu tenho até que me cuidar, porque... Já falei com a Sam, ela sabe, eu sou até paquerado, né, irmão? Né, amor? Não, pois é. Ela está ali. Ela está presente agora, irmãos. Mas aí, quando eu fui lá tirar a carteira, viu, que nós estávamos conversando da náutica, e eu cheguei e tal, eu fico, imagina assim, eu todo, assim, tipo um raleiro, assim, esse cabelo aqui. Aí... a menina começou a dizer, puxa, tudo que eu quero. E a Sam me aperta, ela nem se importou, não. A Sam acha que a menina pensou que eu tinha um barco, uma lancha. Não, era só um... A Sam me tira tudo por menos. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Ela interpreta tudo logo. Mas a vida é tão tremenda e nós temos que viver. E as pessoas estão desanimadas da vida. Mas a vida que nós estamos falando é Jesus dentro de nós. E nós temos que dar às pessoas esperanças. E situações que são muito difíceis para as pessoas, nós dizemos e damos o nosso testemunho de quem nós somos em Deus e a paciência que nós temos com as pessoas, com as coisas. Irmãos, então, eu tenho muita história com essas coisas de avião. Muita coisa mesmo. E aí fomos embarcar no dia seguinte, Deus criou várias situações. E agora eu pensei, aquela bicicleta, né? Porque a bicicleta está em algum lugar, eu não sei. Essa bicicleta tem que chegar no Brasil. Porque essas coisas de voo, pode extraviar a bagagem e tal. E chegamos no dia seguinte para pegar um voo. Pegaram um avião velho, parecia que tiraram da oficina mesmo. Lá da oficina. O problema do avião, que dá defeito lá em cima, e a oficina é aqui embaixo, né? Mas... é só esse probleminha. Aí pegaram o avião lá, e o avião estava velho, nossa cadeira estava assim pendurada uma na outra, o comandante pedindo para esperar, porque não tinha comida no avião, e etc. A gente esperou, e todo mundo reclamando, murmurando, mas tudo Deus faz para nos abençoar, amém?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então tudo coopera. Irmãos, aquele voo que a gente veio dos Estados Unidos, era um voo assim pirata, ele não existia não, era pirata, não existia, o pessoal não sabia o nome daquele voo. E quando eu cheguei em São Paulo, aí em São Paulo tarde da noite, minha bicicleta não chegou. A bicicleta não chegou e eles procuraram. E é isso que eu estou dizendo, e eu quero dizer para você, fica ligado nessas coisas. Aí eu vi uma pessoa chorando muito. E eu perguntei, o que você está chorando? Eu ouvi também um pouco da conversa ali do pessoal da companhia aérea, tentando dizer para ela, não, mas se sumir, vamos pagar, e etc. Ela dizendo, não, eu estou muito chateada, porque as coisas que eu tenho são presentes, são coisas de valor sentimental, não tem dinheiro que pague isso. E ela muito descontrolada, e eu fui lá e disse assim, eu quero orar por você. Você crê que Deus pode fazer alguma coisa? E minha bicicleta também não tinha aparecido, eu estou em paz. E ela descontrolada. E ela disse, não, Deus não existe, esqueceu de mim. Deus, não acredito em Deus. Eu falei, não, vamos ali no cantinho para orar. Não vou para o cantinho não. Tá bom, ora por você aqui mesmo. Então lá, nós vamos orar. Aí comecei a orar por ela. Já tinham procurado aquele negócio todo realmente e não tinha achado. E até a respeito da bicicleta, o cara falou assim, a bicicleta chegou em São Paulo, não sei porque não subiu na esteira. Mas irmãos, quando eu estou orando, aí Deus, ela começa a gritar, minha bicicleta. Eu disse assim, Deus existe, está vendo? Deus existe. Olha que resposta que Deus existe. O que a gente tem que estar é atento a essas coisas. E depois, só para completar a bênção, eu passei tão tarde ali em São Paulo, na alfândega, que não tinha mais Polícia Federal, que não tinha ninguém para cobrar imposto. Eu ia pagar o imposto da bicicleta. E Deus mais do que duplicou a oferta que eu dei. Louvado seja o Senhor. O Senhor é tremendo e faz essas coisas conosco. A gente tem que ouvir Deus. Ouvir Deus sobre as pessoas, para que as pessoas possam corrigir o coração delas, sabendo que a oração responde. Eu estava em Vitória e ia embarcar para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou falando de evangelismo. Irmãos, só mais um pouquinho, Deus vai nos falar, nós vamos orar por essas coisas aqui. Mas se liga mesmo, é o último dia, 1h da tarde quase, calor da Bahia, louvado seja o Senhor. Eu devo estar sentindo mais calor do que vocês estão quietinhos sentados, não é isso? Mas aí tinha uma menina chorando muito. Eu tinha feito meu check-in para ir para Natal. Aí tinha uma menina chorando muito. Aí eu lembrei daquela placa do pessoal no aeroporto. Não tem aquela placa, posso ajudar? O aeroporto aqui de Teixeira já tem esse pessoal, posso ajudar ou não precisa ainda? Não tem não, tem não. Então, posso ajudar, mas tem, né, Karine, assim. E vai crescer esse aeroporto muito, em nome de Jesus. Amém? Vamos profetizar prosperidade para a cidade, em nome de Jesus. Aí eu falei, posso ajudar? Eu queria dizer assim, eu sou, não sei o que Deus me deu naquela hora para falar. Deus sempre dá uma coisa para falar. Mas ela abriu tudo. E ela disse assim, estou com um problema sério aqui. Eu cheguei, tenho que pegar um navio lá em Santos. Eu estou com um problema no meu bilhete, etc. Porque eu não vou conseguir embarcar, o navio vai zarpar, não tem outro voo que eu consiga alcançar. E ela chorava. Eu disse assim, eu quero orar por você. E Deus pode operar um milagre. Você crê? Creio. Orei por ela, não conhecia o Senhor. Peguei o telefone, peguei o endereço e disse para ela assim, eu tenho que embarcar. E fui embora. Compartilhei um pouquinho e fui embora. Passaram uns 15, 20 dias, eu ia ministrar na cidade daquela menina. E aí era domingo e era um horário já um pouco próximo da reunião. E eu liguei para ela e disse assim, olha, vou compartilhar hoje na sua cidade. Você está lembrado de mim? Ela disse assim, é claro que eu estou lembrado. Você foi como um anjo. Depois da sua oração, Deus mudou tudo.
Louvado seja o Senhor. E eu vou sim. E rapidinho nós conversamos, eu fui, ministrei naquela reunião, ela foi com toda a família, entregou a vida para Jesus, toda a família. Louvado seja o Senhor. E Deus operou esse milagre, está lá com os irmãos, vai se batizar agora. Eu fiz uma visita a ela antes de vir para cá, ela disse para mim assim, a vida para mim perdeu o sentido a respeito das outras coisas, eu só quero é Deus. Louvado seja o Senhor. O que eu estou dizendo para você é para ficar atento, ligado no Espírito, porque Deus vai trazer pessoas, Deus vai dar pessoas. Nós vamos estar sendo colocados em situações específicas, onde Deus vai te usar. Tem gente morrendo do seu lado, e nós precisamos proclamar a palavra. Se eu chego numa pizzaria, açaí, e eu pergunto, e Jesus? Conhece Jesus? Incomoda. Tem alguém que pode ser que até nem vai te dar crédito, mas tem gente que está sensível. Eu estava agora no Chile, me colocaram lá no hotel, ia ministrar lá para empresários e tal, e aí Deus criou uma situação que eu tinha que esperar o irmão me buscar na portaria, hospedado lá no Ibis. Eu estou falando sobre evangelismo, irmãos. Amém? Está entendendo? Deus quer restaurar o evangelismo na igreja. Deus quer nos dar visão sobre evangelismo na igreja. Deus quer nos falar sobre proclamação na igreja. E eu esperando um dia na recepção, e a menina ali também, atendendo, e eu comecei a falar com ela de Jesus. E Deus foi movendo. Eu tenho ouvido muitas pessoas que dizem assim, foi Deus que te colocou assim, aqui. E foi assim que essa menina falou, foi Deus que te trouxe para cá. E eu comecei a ministrar o coração dela, uma menina bonita ali na recepção do hotel, e ela puxou assim a manga da blusa, e depois já com o coração quebrantado, e disse assim, vê isso aqui? São várias marcas de tentativa de suicídio. Ela cortou em vários lugares, mas Deus te mandou aqui, porque há pouco tempo eu estava internada, e agora Deus falando, te colocando aqui, eu sei que Deus quer algo mais da minha vida. E eu coloquei ela em contato com os irmãos no Chile, e pedi aos irmãos uma Bíblia, e etc, etc, entrosei tudo, para que ela possa então conhecer a Jesus. Nós temos que ir acendendo essas luzes, por onde nós passamos, porque depois nós olhamos para trás e podemos ver um clarão, algo que Deus fez através da sua vida, um milagre que Deus operou através da sua vida, e nós temos que abrir mão algumas vezes da nossa própria vida, do nosso próprio tempo, para abordar essas pessoas. Eu estou contando só alguns testemunhos, mas tem vários testemunhos de pessoas que estão conhecendo a Jesus, porque eu li até um versículo com os irmãos, que eu quero ler aqui novamente, porque esse versículo é chave no que nós estamos dizendo. Eu sei que tem outros versículos, mas abra a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 2, olha a dinâmica da igreja, e olha, eu creio que o coração de Deus como é que é, a visão de Deus como é que é. Antes, 1 Coríntios capítulo 2, segundo mesmo, obrigado Edinha. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, mas eu não vou ler ainda não esse versículo. Quero falar uma coisa para os irmãos, importante dentro disso, porque isso faz parte da restauração, isso faz parte da visão da igreja. Qual que era a tática, a metodologia, o costume? A gente pensava que Deus só podia salvar na igreja. O que a gente pensava é que na igreja, lá naquele salãozinho, que de repente tinha até uma cruzinha, e quem sabe tinha até aquele megafone, não é assim que chama, né? Antigamente tinha, né? Aquele negócio incomodava os vizinhos, né? É megafone mesmo? Alto-falante e tal, né? A gente pensava que Deus só ia salvar domingo à noite, 7 da noite, quinta-feira, tal horário,
Irmãos, Deus salva toda hora, porque Deus tem você em todos esses lugares. Isso nós temos que entender como igreja, irmãos. Isso mudou. A gente não traz as pessoas para cá para que nós possamos evangelizá-las. Nós podemos evangelizá-las lá, porque elas encontraram lá com Jesus. Jesus não vai estar aqui dentro do salão. Tem um monte de Jesus aqui. Eu estou dizendo que Jesus está lá. Amém? Nós não estamos mais condicionados a levar a pessoa, porque quem vai pregar é o pastor. Sou eu que vou pregar a palavra. Sou eu que vou proclamar a palavra. É isso que essa palavra aqui diz. Paulo aos Coríntios: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de quem, irmãos? De nós. Nós aqui, é eu, tu, ele, vós. Quem mais? Como é que é, minha amada? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ficou alguém de fora? Irmãos, não tem ninguém de fora. A igreja, através de nós, como diz a palavra, nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Eu vou parar aqui mesmo. Já lemos esse versículo para dizer que a igreja hoje, irmãos, ela está em todo lugar. Quando nós saímos daqui, talvez o motorista do ônibus está precisando até de ser evangelizado. E o que a gente atrasou, eu preciso ir lá pedir perdão para ele até se abrir para Deus, né? Eu não sei como é que está. O motorista está bravo ou está calmo? Ele está calmo lá, né? O brother está cuidando do motorista. O brother é daquele que chega, encosta no motorista, né? Mas, irmãos, a gente sabe que a gente tem acesso. Quando nós saímos aqui, a igreja vai estar em vários lugares. Amém? Isso é a dinâmica de Deus, de levar a igreja. Irmãos, não é mais aquele negócio que você põe a isca no anzol, e aquela história de pescador que tinha tanto peixe que ele pulava para morder a isca na mão. Isso é história de pescador, não é isso? Irmãos, hoje nós temos que levar o evangelho em todo lugar, onde nós estivermos. Eu não vou contar mais experiências não, irmãos. Tem um monte aqui para contar, mas não vou contar não, porque eu creio que os irmãos já entenderam isso, que Deus quer nos levar, que Deus quer nos usar, que Deus vai falar através de cada um de nós, e que o Espírito Santo está trabalhando através da igreja, e a gente vai concluir exatamente com esses versículos aqui, Mateus. Olha o que está escrito Mateus, no capítulo 9. Nós queremos concluir aqui, nós queremos fechar com esses versículos. Antes da gente citar Mateus 9, versículo 33, que está ali, 36, eu quero citar Mateus 22, versículo 39, porque nós começamos a falar sobre isso. Qual que é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual que é o segundo? Põe importância nisso. Põe peso nisso. Põe carga nisso. Qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. É tipo aquele versículo lá de Efésios sobre o marido e a mulher. Quem ama a esposa, a si mesmo, ele ama. Ou então nós temos que dar a vida pela nossa esposa. Eu penso assim, o que Deus está nos falando sobre esse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e a importância de amar ao próximo como a nós mesmos. O que eu recebi que o meu próximo não recebeu? O que eu tenho que meu próximo não tem? O que eu tenho que dar para ele?
Às vezes nós estamos juntos com as pessoas e não damos o que temos. Você passa por alguém e ele está fazendo um comentário lá do Wesley Safadão. É esse que está na parada? É isso? Vai, safadão, vai, safadão. Não é isso? É esse que está na parada? Eu estou falando do Wesley Safadão. Nosso brother ainda não alcançou tanto sucesso, santarrão. Mas irmãos, aí o pessoal está cheio dessas conversas. Está com conversa aí do Wesley Safadão. O que mais que o pessoal está comentando hoje? Hein? Como é que é? Metralhadora. Como é que é? Nem... Faz só para mim aqui, só para... Vai estar aqui gravado a da metralhadora. Tá, 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 tá. Então, o pessoal está dizendo dessa metralhadora. Pode ser que o papo do pessoal esses dias é carnaval, é folia, não é isso? É tapa-sexo, né? O papo é todo esse. E você tem que falar de Jesus. Então, você tem que dar o que tem. Eles querem dar o que tem e nós não damos o que temos. O que eles têm, morre. O que nós temos, dá vida. É de arrepiar isso. Sente isso no seu espírito. Se você não dá, eles morrem. Porque não adianta, o que eles estão pensando que é bom, não é bom. O que é bom é Deus. É só Deus que eles precisam conhecer. Então temos que arrumar um jeito de entregar o que temos. Não deixe eles falarem o que têm. Ou então ouve o que eles têm. Mas fala do que você tem. Amém? Eu me lembro que um dia, tinha um irmão, hoje é irmão. Mas ele gostava muito de tocar na noite, fazer seresta e etc e tal. E eu fui visitá-lo na fazenda. E ele tinha umas musiquinhas gostosas. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Desculpem, Márcio, mas essa música é legal, né? É romântica. Mas, olha aqui, irmãos, eu falei assim, eu vou com você. Passei a noite com ele, cantando umas musiquinhas boas. De manhã eu ganhei ele para Jesus. Amém? Vai para a seresta com ele. Amém? Ganha ele para Jesus de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Então, a gente tem que ir e fazer essas coisas. Irmãos, tem um irmão que está gordinho. E eu comecei a proclamar para uma pessoa que está só com Herbalife na cabeça. O pessoal do Herbalife é forte, né? Não sei. Não sei se tem alguém aqui. Mas o pessoal do Herbalife... E tem que chegar a presidente, tem aqueles negócios daquelas escalas todas lá. E o cara está com Herbalife na cabeça, Herbalife na cabeça. E eu peguei e entreguei ele para um irmão gordinho. Eu falei, você vai emagrecer e ele vai conhecer Jesus. Compra o Herbalife dele. Amém? Participa das reuniões. Ele te dá Herbalife e você dá Jesus para ele. Faz isso, gasta esse tempo. Às vezes a gente não quer mudar assim, porque a gente tem uma religião que não muda as coisas, irmãos. Mas a gente tem que mudar essas coisas para ganhar as pessoas. Porque às vezes a gente pensa que é o peixe que tem que morder minha isca no anzol. Não, lá na mão, nem jogou ainda no rio. Mas eu tenho que ir lá, amém? Está entendendo isso? Os irmãos estão entendendo isso? Vai com cuidado, irmãos, amém? Principalmente aquelas irmãs que querem evangelizar o cara que elas vão até casar. Amém? Tem que ter muito cuidado com isso.
Pensa, quem está em cima de uma pilha de cadeira é você, ele está debaixo. Se ele te puxar assim, então você tem que tomar muito cuidado. Você está muito mais instável nesse sentido assim do que ele. Se você quiser fazer assim esse jogo todo para trazer e que ele vai vir, vai se converter, a gente tem que ter cuidado, porque a gente corre muito risco. Então o que eu estou dizendo assim, vamos lá, mas a gente vai com cuidado, a gente vai com oração, a gente vai com cobertura, a gente vai com companhia, amém? A gente vai pedir aos irmãos, ó, eu estou nessa aqui, ó, me cobre, a barra lá é pesada, a situação lá é complicada, eu vou lá agora no vespeiro mesmo lá, vou enfiar a mão no formigueiro, mas me ajuda. Mas irmãos, a gente tem que sair dessa posição e temos que ir lá. E eu quero então falar sobre esse versículo, para a gente terminar, de Mateus. Eu sei que os irmãos já anotaram, e a gente vai então, deixa eu mudar aqui, rapidinho, que nós já falamos sobre isso. Nós queremos só trazer Mateus, capítulo 9. Eu não vou ler o versículo 36, não só, porque é importante nós aplicarmos essa palavra no que Deus está falando conosco. Acho que nós podíamos cantar, para terminar e orar, aquele canto do Daniel, muito tremendo, né? Percorria as cidades. Versículo 35, está escrito assim, e percorria, Mateus 9, 35, Jesus todas as cidades e povoados. Nós não temos que fazer como Jesus, irmãos, não é? A gente não tem que fazer como Jesus, amém? O que Jesus fazia? Percorria a cidade, povoado, ensinava também nas sinagogas, pregava o evangelho do reino. Irmãos, igreja do reino não é outra igreja não, hein? É outra observação. Você é da onde? Eu sou do reino. Não arruma essa placa não. E o outro não é do reino? Eu nem sei se ele é, se não é. Mas às vezes eu sou do reino. Evangelho do reino não é uma outra placa de denominação. Você é da igreja. Jesus pregava o evangelho do reino, porque está falando aqui sobre essas características todas que nós compartilhamos aqui. Amar Jesus, amar a palavra. Amém? Os irmãos, o corpo de Cristo, essas coisas. Pregando o evangelho, curando toda sorte de doença. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu muitas vezes em casa, eu olhava para as minhas mãos e pedia, Senhor, usa essas mãos. A gente tem que ser meio doido, meio maluco, fica dentro do quarto, parecendo assim um maluco. Olha para a sua mão, Deus, usa a minha mão, usa a minha mão. Quando eu tocar no enfermo, amém? A gente já falou sobre isso, a gente tem que ter liberdade nisso, de pagar esse preço. E Jesus fazia exatamente assim, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam, como é que estão as multidões? Vamos repetir juntos? Aflitas. Vamos juntos? As multidões que estavam aflitas. Fala forte, aflita. Tem crente aflito. Irmãos, essa multidão de perdida, ou de perdidos, estão aflitos, eles estão exaustos. Exaustos. Tem gente que está querendo só alguém que ouça, que gaste um tempo com ele, que dê atenção para ele, porque eles estão aflitos e exaustos, recebendo conselhos errados, se enchendo de remédio, com amarguras no coração, com ódio no coração, com tristeza, com depressão, com pânico, com medo de tudo. Irmãos, aflitos e exaustos, assim eles estão, como ovelhas que não têm pastor. Quantos pastores têm que ser levantados aqui
para essas ovelhas perdidas, aflitas e exaustas. Se Deus levantar todos vocês, ainda não vai dar. Se Deus levantar o triplo de nós aqui, não vai dar. Deus tem que levantar muita gente, muita gente, muita gente. Então, irmãos, é por isso que o próximo versículo diz exatamente assim. E então se dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, há quantas centenas de anos está escrito isso? Talvez quantas dezenas de anos nós lemos isso? Precisamos reagir, irmãos, que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Sabe o que eu disse outro dia para uns irmãos em outro lugar? Eu disse assim: o pessoal fala muito de crise, não fala? Talvez a palavra mais repetida: crise, crise, crise. Desespero, perda de emprego, inseguranças. E o pessoal vai ficar mais aflito. Eu disse até na passagem de ano, compartilhei uma palavra sobre isso. Esse vai ser um ano de oportunidades. A gente fala que é um ano de dificuldade, não é isso? Mas vai ser um ano de oportunidades. Por quê? Porque a gente vai achar mais gente aflita, e mais gente exausta, e mais gente desesperada. Quando a gente acha essa gente, o que Deus tem feito conosco? A nossa segurança não está na loja lá, qual é? Bazar Fashion. A loja mais linda da Bahia. Bazar Fashion. Irmãos, então, irmãos, ela sabe que de fato quem sustenta a vida dela não é o Bazar Fashion, mas é o Senhor. Amém? Fala aqui, só que está sendo gravado. A loja hoje é... Ele vai nos dar o livramento. Amém? Ele tem a resposta. Agora o versículo está falando o seguinte: de uma área que não tem crise. Qual que é a área que não tem crise? Está escrito aqui, irmãos. Os trabalhadores são poucos. Amém? A seara é grande. Vai ter muito trabalho. Eu não quero falar, irmãos, comercialmente falando. Mas se tem uma coisa que falta na terra, é gente para ganhar a vida. Vai sobrar vendedor, vai sobrar engenheiro, vai sobrar médico, vai sobrar advogado, vai sobrar tanto profissional, mas vai faltar sempre trabalhadores. E quem trabalha, irmãos, quem trabalha, Deus supre. Tira o aspecto comercial, mas eu estou falando sobre a questão espiritual. Se você está numa situação, eu tenho animado alguns irmãos, você está mais livre, enfia a cara para ganhar a vida. Amém? Porque essa área não tem crise. A crise que tem é porque não tem trabalhadores. A gente entende isso, irmãos? Para acordar, porque tem gente exausta, que não tem pastor, estão aflitos, sem pastor. Então nós temos que ocupar essa área. E a igreja, ela pode de fato viver essa experiência, irmãos, porque a igreja é essa resposta. A igreja não pode ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Quando nós estávamos ministrando lá no Afeganistão, ou no Iraque, ou no Nepal, no país difícil, país que você não pode ter placas. Então, irmãos, você tem que ter vida, você tem que ter gente compartilhando nas casas, e gente que de fato vai trabalhar para o Senhor. Então a igreja é a resposta para a terra, nós somos a resposta para a terra. Nós vamos orar sobre isso agora, e agradecer ao Senhor. Eu falei só um pouco mais de uma hora,
para terminar essa palavra. E nós queremos louvar o Senhor, e nós queremos bendizer ao Senhor, porque Deus falou conosco também nesse último ponto, que é proclamar a palavra. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio dessa palavra, exatamente com essa posição de dizer assim: as pessoas que passarem por mim, eu vou falar de Jesus, eu vou compartilhar de Jesus, eu vou orar por elas, eu vou ter coragem, no nome de Jesus Cristo, de expulsar demônio, de clamar ao Senhor para operar a cura de uma enfermidade, porque a cura de uma enfermidade vai ser um sinal para esses que não creem, e eles vão dizer: eu fui curado, como aquele cego Bartimeu, como aquela mulher daquele fluxo de sangue, eu fui curado, como aquele cego de nascença, que também experimentou o Senhor, e tantas pessoas que experimentaram cura a partir desses homens e dessas mulheres que foram levantadas pelo Senhor. Hoje nós queremos terminar assim, pedindo ao Senhor que com tudo que nós aprendemos, com tudo que Deus nos falou, que Deus agora possa ministrar exatamente isso ao nosso coração, e possa falar conosco que nós temos um vizinho, que nós temos um amigo, que nós temos um colega de trabalho, que nós temos alguém na escola, que nós temos gente. E a palavra diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. É isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos orar agora, e pedir ao Senhor: levanta, Senhor, esses ceifeiros. É o último versículo, que é o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós queremos tocar em nós mesmos, uns nos outros, e pedimos ao Senhor: levanta esses obreiros aqui, Senhor. Levanta esses homens, essas mulheres, como obreiros, né? Aleluia. Onde eu estou, e também me dá a iniciativa para ir para a rua, para proclamar, para fazer um culto ao ar livre, para fazer um teatro, para ministrar, para tomar as pessoas. Eu recebo agora, eu ministro agora. Vai ministrando isso sobre a sua própria cabeça. O cântico diz muito disso que Deus está nos falando. Se o que nós aprendemos aqui, a gente então não praticar essas coisas, eu sei que o Espírito Santo vai entristecer. Mas a palavra diz: não entristeceis o Espírito Santo. A palavra diz sobre essas coisas que a gente quer viver, e nós vamos sair para fazer. Eu peço ao Senhor que a igreja em Teixeira, que já é uma referência do Senhor em tantas coisas, a igreja vai se multiplicar. Eu quero vir aqui de uma próxima vez, e essa palavra, ela terá se cumprido. Deus vai cumprir essa palavra na vida da igreja, e vai mudar todas as coisas para a glória do nome do Senhor. E esse retiro não vai ser um retiro só que a gente recebeu uma palavra e outra, mas que mudou a nossa vida, que mudou a nossa prática, que mudou o nosso coração, que nos deu ousadia. Vamos lembrar da nossa família. Pode ser que você desistiu um pouco de orar pela família, de proclamar para a família. Pode ser um pouco que você desistiu dos vizinhos, mas nós queremos que Deus nos chame e fale essas coisas, para que nós possamos sair proclamando a palavra, em nome de Jesus. Povoados e aldeias, percorrerei. É o versículo que nós lemos agora no fim. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu povo, Jesus. Somos por todas as cidades, povoados
Vai encarnando essa palavra. Vai tocando em você, dizendo: esse cântico é a minha oração. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. O que nós somos? Somos teus pés, andando em toda parte. Formosos são os pés. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino.